Fala, Marcelo, exatamente isso. Uma outra coisa também que a gente pode comprovar esse esquema aí do Putin tá junto com o Trump é que é o seguinte, o Maduro, quando o Putin estava segurando o Maduro, né? A gente se perguntava assim, poxa, mas por que que o Putin segura o Maduro ainda? Não deixa o Maduro cair na Venezuela, né? Você vê que depois daquela operação Europe Defender 20, logo ali quando começaram as quarentenas, no meio de março, ali começo e meio de março, o Trump já anunciou que iria começar a guerra ao tráfico e que iria para Venezuela. Ali ficou claro que o Putin tinha já abandonado o Maduro, né? Aí eu comecei a analisar, comecei a pensar por que que isso aconteceu, né? Porque quando eles entraram na Europe Defender 20, né, foram 37 mil soldados americanos, né? E eu vi que 16 mil soldados russos, né? Então ali eles entraram, cara, já para dividir o espólio dos globalistas, espólio de guerra. Porque você vê, os globalistas, o que eles queriam fazer? Eles queriam, para poder recomprar patrimônio na Bacia das Almas, que era o que eles faziam de tempos em tempos, para poder ganhar patrimônio global, né? Então os caras eram detentores de 48% do patrimônio global. Você dá um golpe, promove uma quebra de bolsas para você voltar depois 60% de dono do patrimônio global, né? Então, como eles não conseguiram via bancos centrais, porque lá dentro do Federal Reserve, né, os 7 diretores do board estavam impedidos de agir em favor dos Rothschilds, dos Rockefellers, dos verdadeiros donos do Banco Central, né? Por quê? Porque o Pentágono estava no pé deles. Essa era uma informação que eu consegui com uma pessoa que é um consultor estratégico, que já trabalhou para a CIA, é um cara que ia lá na DESC e tal, né? Quando eu fui filmar um depoimento dele para o meu último filme dos militares, A Verdade Triunfante, né? Era o Dr. André Araújo. Eu perguntei pro Dr. André se ele achava que os analistas financeiros estavam achando que viria uma recessão no mundo, porque a economia estava bombando, né? E que toda vez que a economia está bombando, que o bolo cresce, eles vêm para tomar o bolo da gente, né? Aí o Dr. André, né, ele falou, olha, vai ser difícil, porque o Pentágono tá de olho ali no Federal Reserve, eles não podem agir por lá, né? Você vê que demorou 2 anos, eles agiram pelo vírus, né? Eles soltaram o vírus na China e provavelmente também soltaram lá na Europa. Você vê que talvez não seja, né, não foi de viagem ali, acho que foi outro lugar que eles soltaram o vírus, né? E na América também. Para quê? Vamos estabelecer uma escala de pânico global, né? Para você quebrar as bolsas e sair recomprando. Então vamos supor se os globalistas queriam estabelecer uma escala de 0 a 3, vai 3, nível 3, que seria um pânico razoável, quebrariam as bolsas, eles já estavam com a liquidez pronta desde o final do ano passado, então eles entrariam comprando, aumentariam o patrimônio e depois tudo voltaria ao normal, né? Só que o que aconteceu foi que eles tomaram um contragolpe dentro do próprio golpe do vírus, né? Que aí o outro lado, que são os militares, prorrogaram as quarentenas por um tempo para poder entrar dentro da Europa, pegar o ouro. Aí o lado dos globalistas ficou puto da vida porque perderam o ouro, porque eles não tinham exércitos na Europa para segurar os americanos e os russos. Perderam o patrimônio físico, o ouro. Agora eles sabem que com o ouro na mão, os americanos e o Trump, o Pentágono, eles vão quebrar o Federal Reserve, vão estabelecer um novo controle, um novo modelo de trocas, uma nova moeda. Então agora eles estão prorrogando de novo a quarentena para quê? Para quebrar o Ocidente, tá entendendo? Então vamos supor, eles começaram com um nível de pânico 3, os americanos jogaram para um nível de pânico 5, né? Para poder fazer as operações na Europa, carregar o ouro. Aí voltam os globalistas, elevam o nível de pânico para 7 e 8, para quê? Para quebrar o Ocidente como provocação ao fato deles terem perdido os ativos na Europa ali. O ouro do Vaticano, o ouro dos bunkers, né? Cara, no site Flight Radar, no domingo 29 de março, das 11 da manhã a 1h da tarde, saíram 650 voos de Roma
para Nova York? Porra, o que que tem em Roma? O Vaticano, né? O que que tem em Nova York? As galerias do Fort Knox, né? Que é onde se guarda o ouro. E o mais incrível é que Nova York é uma cidade que a quarentena estava realmente total. Até eu fico imaginando, para você chegar com toda essa quantidade de ouro em Nova York, o povo tem que estar socado dentro de casa. Não pode ter, né? Gente na rua, não pode ter nenhum sinal do que está acontecendo, né? Seria perigoso. Então agora a gente só está aguardando eles entrarem na Venezuela, né, como o final de toda a guerra. Já dividiram o espólio, já entraram lá, pegaram, os globalistas perderam. O que os globalistas estão fazendo via quarentena é uma provocação. Os chineses estão vindo para comprar tudo porque tem muita liquidez, porque eles detêm títulos do Tesouro Americano, eles têm muito dólar, eles são sócios praticamente ali do Tesouro Americano, eles têm muita liquidez para queimar antes do Trump quebrar o dólar. Então eles estão vindo agressivamente para comprar tudo quanto é ativos, né? Me falaram que eles querem o metrô de São Paulo, mas para entregar o metrô, o Dória tem que quebrar o Estado. Enfim, né? Por isso que esses governadores estão todos alucinados, né? Com os olhos nas comissões, entendeu? Que devem ser grandes, né? Os caras vêm com bilhões, cara, as comissões são no nível de bilhões também, né? Pega um cara que faz um negócio de 50 bilhões, sei lá, por vários ativos em São Paulo, se o Dória levar 5 bi de comissão, é 25 vezes o patrimônio dele, que ele declarou um patrimônio de 180 milhões quando se candidatou a governador, né? Então seria 25, 26 vezes o patrimônio dele, o que ele ganharia numa negociata. Então esses caras ficaram loucos, alucinados. Eles vão fazer tudo que os chineses mandarem, né? Esticar a quarentena. Só que eles não estão percebendo o ódio que eles estão criando por eles mesmos dentro da sociedade. Mas a essa altura eu já acho que eles chutaram a vontade política de concorrer pro espaço, né, bicho? O cara, quando vê 9 zeros na frente dele, ele fica louco, ele não pensa em mais nada. Então é isso, então agora a gente está aguardando a operação da Storm, que o Trump fala, tempestade, que eu acredito que seja a prisão de todo esse Deep State, que deve acontecer simultaneamente em países aí importantes do Ocidente, né? Você vê que na Arábia Saudita já aconteceu, o príncipe lá, o Bin Salman, já prendeu mais de 300 pessoas ligadas à conspiração, à nova ordem mundial. Vai acontecer aqui no Brasil, alguns países do Ocidente e tal. E depois, muito provavelmente, vai ter aquele show, o julgamento, né? Como teve em Nuremberg com os nazistas. Eu acho que vai ter uma corte internacional para tudo isso aí. Os crimes vão ser expostos. Acredito que vai ser meio na onda assim da Lava Jato, entendeu? Você vai falar sobre os crimes que muita gente cometeu, só que uma parte do mundo não vai entender nada, não vai entender da conspiração, né? Não vai saber que tinha uma conspiração, que estava querendo dominar o mundo, né? Assim como a Lava Jato, porque a Lava Jato, o que ela mostrou? Ela mostrou os intestinos do socialismo, né? Que para o socialismo existir, você tinha que ter um empresário metacapitalista extremamente sem vergonha, extremamente corrupto, que estava em conluio com o Estado, para explorar toda a classe média, toda a população. Só que as pessoas não entenderam a Lava Jato desse jeito. Elas entenderam que eram corruptos, que tinham que ser presos porque estavam roubando a Petrobras e tal. Então o nível de entendimento do mundo vai continuar inferior ainda quanto a esse julgamento, quanto a essas prisões que vão acontecer, né? Muita gente vai gritar que é golpe, que é mentira, que era só uma conspiração, que ninguém queria dominar o mundo, todas essas coisas, né? Mas vai ser legal de ver, eu tô ansioso pra caralho. E você vê que no final, né, nós estamos passando aqui toda essa loucura, essa insanidade. Você vê que o Supremo trabalha para o globalismo, o Fernando Henrique Cardoso é o articulador de tudo, ele deve estar num nível de desespero absoluto, né? Porque provavelmente os americanos vão pedir a cabeça dele. Ele foi membro fundador do Diálogo Interamericano, junto com os democratas lá. Ele é membro proeminente daquele grupo de elders, que são todos ligados aos Rothschilds e ao George Soros, né? Então quem vai pedir a cabeça dele provavelmente são os americanos. Então ele está em desespero, cutucando Maia, cutucando Gilmar Mendes lá no Supremo,
cutucando todo mundo. É ele que está articulando por trás. Você vê que ontem na live do Roberto Jefferson ele falou sobre a matéria que ele fez no Estadão, né? Então ele já entregou o Fernando Henrique de cara ali. Ele é o articulador. Então é isso aí. Boa sorte para nós. Boa noite. E obrigado pelos elogios aí, viu, Marcelo? Valeu, um grande abraço.